Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Palmas ao Rei. Ó Rei Cristo que vive para sempre, a honra e a glória pertencem a Ti. Mais uma vez, Senhor, revela a Tua palavra, dando espírito de sabedoria e de revelação. Que o Senhor seja honrado, glorificado, reconhecido em nosso meio. Na Tua igreja que o Senhor comprou com o Seu sangue. Eu declaro aqui as ovelhas reinando em vida, debaixo da graça do apostolado e de uma plena e perfeita e maravilhosa cobertura angelical ao seu favor. Quem recebe, diga amém. Amém. E diga pela fé, há anjos em meu favor. Diga, eu creio, por isso eu falo. Glória. Podem se assentar por um instante, por favor. Deixa eu apresentar aqui o nosso mais novo trabalho do Ministério Graça e Apostolado. Fresquinho, saiu do forno hoje. Lançamento oficial hoje. O 4º volume da revista O Mover. E o assunto desse trimestre é o Ministério de Paulo. A cada 3 meses sai uma revista do nosso ministério. A primeira foi A Soberania de Deus. A segunda, Não Somos Como Moisés. A terceira, Santa Ceia ou Páscoa Judaica. E a quarta, saiu agora, o Ministério de Paulo. Saiu 200 revistas da editora, só sobrou 30, se é que tem 30 ainda, porque só tem 4. Para vocês verem como o assunto é importante. Chegou hoje 200, já acabou as 200. Então, o que você faz? Eu quero, mas não tem. Então, o que você faz? Tem algumas aí, Adriano? 3? Ela falou que tinha 4. Então, faz o seguinte, ó. Pastor, eu quero, mas não tem. Então já deixa encomendado, abençoado. Porque quando chegar, já chega saindo. Porque as 200 que chegou, 170 já estava reservada. Aí só tinha 30. 27 já foi, só tem 3. Então o que você faz? Olha o Reinaldo pegando lá. O Reinaldo, ele não vale, hein? Você furou a fila, hein? Então o que você faz? Terminando a reunião, olha o Ironildes ali, pastora, se tiver uma. Terminando a reunião aqui, passa na livraria, já reserva a sua. Olha, eu quero 5, eu quero 10. O abençoado pegou 50. Amanhã eu vou colocar para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai 20. Para o Rio de Janeiro vai mais 10. Para Brasília vai 20. E um abençoado pegou 50. Só ele pegou 50. Então, abençoado, o que você faz? Passa na livraria, já reserva a sua. Eu quero 5, quero 10, quero não sei. Reserva lá. Vai chegar na semana. Quando chegar, a sua já está reservada. Se você não reservou, lembrando que eu coloquei nos grupos, né? Eu avisei todos os grupos MGAs para fazer a reserva. Então, se você não fez a reserva, aí não tem como, tá? Mas, acabando a reunião, passa lá, ó, marca aí, eu quero 5, eu quero 10, já reserva a sua, e na próxima que chegar na semana, você já pega, tá bom? Bom, coloque a mão na sua Bíblia aí, vamos fazer uma confissão de fé, porque esse assunto aqui é muito importante. Afora a oração que eu acabei de fazer, eu quero fazer mais uma confissão de fé. Coloque a mão na Bíblia e diga assim, para a glória de Deus, e em nome de Jesus Cristo, eu declaro que a palavra que eu vou ouvir me será revelada, e eu receberei entendimento, porque o Espírito Santo habita em mim. Eu creio, por isso eu falo. Me será revelado. Eu creio por fé que esta palavra que eu vou ouvir não voltará para o Senhor vazia. Ela me será revelada para a glória de Deus. Porque eu preciso entender o que vai ser falado. Deus já me deu o seu Espírito para que eu entenda a sua palavra. E eu vou entender por fé. Amém? Já que qual o tema, qual o assunto de hoje? Jesus de Nazaré
o fundamento do sistema religioso. Jesus Cristo, o fundamento da igreja. Tem gente que está entendendo. A Bíblia fala dos dois. Talvez você está acostumado a ouvir sobre Jesus de Nazaré. O missionário da televisão diz que a igreja é da graça, mas ele só fala do Jesus de Nazaré. Diz que a igreja é da graça, mas ele só fala do Jesus da lei. Então o assunto hoje, Jesus de Nazaré, o fundamento do sistema religioso, das igrejas da lei. Jesus Cristo, o fundamento da igreja. O fundamento do sistema é Jesus de Nazaré. O fundamento do sistema quer dizer o fundamento da tradição religiosa, que não tem revelação. Mas Jesus Cristo, ele é o fundamento da igreja. Vamos deixar isso bem claro. Bíblia, papel e caneta, por favor. Quando diz Jesus de Nazaré, você já vai anotando aí as revelações, tá? Quando diz Jesus de Nazaré, diz Jesus da carne. Porque, na verdade, o Jesus de Nazaré é o Jesus da carne, que morreu com 33 anos, não é isso que você sabe? Então, Jesus de Nazaré é o Jesus da carne, é o Jesus da lei, é o Jesus das obras da lei, que fez a oração do Pai Nosso, que se batizou, que subiu no monte. Esse era o Jesus de Nazaré, que morava em Nazaré. Está entendendo aí? Só que esse Jesus morreu com qual idade? Já jogou bingo, já jogou tômbola, quando pega na sacola assim, pega a bolinha. A idade de Cristo, que número que é? Não é assim que eles fazem? Então, Jesus de Nazaré, ele é o fundamento do sistema religioso, da tradição religiosa. Agora, Jesus Cristo é o fundamento da igreja. É totalmente diferente. O Jesus de Nazaré, diga, o Jesus de Nazaré é o Jesus da carne. Diga, é o Jesus da lei. Diga, das obras da lei. Diga, mas o Jesus Cristo é o Jesus Espírito. Diga, não é o Jesus carne. Não é o Jesus da lei. Diga, Jesus Cristo é o Jesus da graça. Na qual nós estamos, né? Vamos falar um pouco primeiro sobre o Jesus de Nazaré. Você vai perceber, aliás, é o objetivo, já oramos por isso. Você vai perceber que o Jesus de Nazaré, ele é o fundamento das igrejas da lei. Por isso que é igrejas da lei. Porque o Jesus de Nazaré é o Jesus da lei. Mateus 5, eu vim para cumprir a lei. É o Jesus da lei. Tá? Abre aí em Atos capítulo, por favor, começando em Atos capítulo 10. Vou te mostrar primeiro o Jesus da carne. O Jesus de Nazaré, que já morreu. Depois eu vou te mostrar o Jesus Cristo, que está vivo, que ressuscitou. Mas um é um, o outro é outro. Atos capítulo 10. Veja aí. Tem gente que está debaixo de uma unção tremenda. É o poder do Espírito Santo mediante a palavra. Atos 10. Olha aqui, você vai ver claramente, esse aqui é o Jesus de Nazaré. Atos 10, quem já achou? Amém. Coloque seu dedo no verso 38. Atos 10, 38. Diz assim, ó. Como Deus ungiu a qual Jesus? O que está escrito aí? Como Deus ungiu a Jesus? Está vendo? Diga, esse aqui é o filho de José e Maria. Esse aqui é o Jesus carne. Porque o Jesus Espírito não tem como Deus ungir ele. Porque ele é o próprio Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? O Jesus de Atos 10, 38 é o Jesus de... Mas ele já morreu. Por isso que ele precisou ser ungido. Com o quê? Atos 10, 38. Vê aí, ó. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Está vendo?
Quando que ele curou os oprimidos do diabo? Quando ele estava na terra. Então, quando ele estava na terra, e quem é que estava na terra? Não era o Cristo, era o de Nazaré. Quando diz Jesus de Nazaré, Nazaré não é sobrenome. Nazaré é onde ele morava. Então, Jesus de Nazaré. Como eu sou o Marcos de Santo André. Eu sou o Marcos de Santo André, ele é Jesus de Nazaré. Onde ele morava. Tá claro? Esse Jesus de Nazaré, na carne, que morreu com 33 anos, ele precisou, para libertar ou curar os oprimidos do diabo, ele precisou ser ungido com o Espírito Santo, com poder. Ele está fazendo isso hoje? Não, porque hoje ele já não é mais Jesus de Nazaré. Hoje ele é o Jesus Cristo. Está claro ou não está claro? Então, o Jesus de Nazaré, infelizmente e atualmente, e é um equívoco da teologia tradicional, o Jesus de Nazaré é o fundamento do sistema religioso. De todas as igrejas evangélicas, sem exceção. O fundamento das igrejas evangélicas é o Jesus de Nazaré. Por isso que eles fazem batismo. Por isso que eles fazem Santa Ceia, que a Bíblia chama de Páscoa judaica. Por isso que eles ungem com óleo. Por isso que eles sobem no monte. Por quê? Porque é o que o Jesus de Nazaré fazia. Dá um sinal quem está entendendo. Mas o que diz Romanos capítulo 7? Abre sua Bíblia. E deixa o Atos aberto, o Atos 10, para você comparar. Eu já vou mostrando logo a diferença do tomate para o caqui. Porque vamos falar a verdade, irmã. Tomate é uma coisa, o caqui é outra. Não, pensa no tomate. Lembrou? Agora pensa no caqui. Não é igualzinho, não parece? Só que o tomate é uma coisa e o caqui é outra. É ou não é verdade? Como Jesus de Nazaré é uma coisa, Jesus Cristo é outra. Você não pode pensar que é o mesmo. Porque o caqui não é tomate. É caqui. E o tomate não é caqui, é tomate. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então diga, uma coisa é Jesus de Nazaré. Diga, outra coisa é Jesus Cristo. Digo, o de Nazaré já morreu. Digo, o Cristo está vivo. Está claro aí? Olha Romanos 7, verso 4 na sua Bíblia. Para você comparar com o Atos 10, 38. Olha o Romanos 7, depois de Atos. Ó. Romanos 7, verso 4. Veja na sua Bíblia, ó, Romanos 7, 4. Paulo diz, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Ou seja, quando Jesus morreu, nosso corpo também morreu para a lei. Como é que você vai viver da lei se seu corpo morreu para a lei? Só os que estão na ignorância, entre parênteses, os evangélicos, fecha parênteses, que estão vivendo da lei. Sendo que já morreram para a lei e estão vivendo da lei. Por quê? Porque eles ainda não aprenderam, não sabem diferenciar o tomate do caqui. Aliás, eles não sabem diferenciar o Jesus de Nazaré do Jesus Cristo. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer a prova disso? Romanos 7, versículo 4. Acompanhe na sua Bíblia. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Para aí, irmão. Talvez você nunca viu isso. Romanos 7,4 diz que você está morto para a lei, para que você seja de outro. Diga bem forte, outro qual? Porque os evangélicos pensam que eles são de Jesus de Nazaré. E Paulo está dizendo que nós somos de outro. Diga, outro qual? Romanos 7,4. Vós estáis mortos para a lei, para que sejais de outro qual? Daquele que está lá em Nazaré. Romanos 7,4. Daquele que ressurgiu dentre os mortos. Para aí. Então diga, um é o que viveu em Nazaré. E morreu. Diga, esse é um. Diga, outro é o que ressurgiu dentre os mortos. É a ele que nós pertencemos. Pode aplaudir se você entendeu. Pode aplaudir. Oh, o que ressurgiu dentre os mortos
não se batiza. Abre Mateus capítulo 3, por favor. Deixa o Romanos 7 aberto. Abre o Mateus 3, porque estiver escrito. Olha aqui, ó, Mateus capítulo 3. Vamos ver aqui. Quem já achou Mateus 3? Olha lá. Mateus 3, versículo meia dúzia. Mateus 3, verso 6. Veja na sua Bíblia. Mateus 3, 6. Confessando os seus o quê? Pecados. Eram batizados por ele. Ele quem? João Batista. Aonde? No Rio Jordão. Então, era preciso confessar os pecados para ser batizado. Não é o que todos os evangélicos fazem? Mas, pastor, está na Bíblia. Confessava os pecados para ser batizado. Então nós, pentecostal, nós batista, nós evangélicos, fazemos também, porque está na Bíblia. Está na Bíblia, mas está errado. Não o que está escrito está errado. Está errado o modo que você está vendo. O que está na Bíblia é verdade mesmo, que eles confessavam o pecado, mas isso é verdade. Está errado o modo que você vê. Como assim? Continua a leitura. Mateus 3, 6. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Vai para o verso 11. Olha o que o João Batista disse em Mateus 3, 11. Eu vos batizo com quê? Com água, para arrependimento. Mas após mim vem aquele... Diga, João Batista está falando de outro. É porque ele não falou aqui, ó, eu batizo com água, mas depois de mim vem aquele. Aquele é sujeito oculto. E eu é João Batista falando. Então tem dois personagens. Mateus 3,11, eu quem? João Batista, ele está falando. O que tem eu? Eu vos batizo com água. Mas depois de mim vem aquele, então ele está falando de outro. Está claro ou não está claro? Mateus 3,11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele. É bom você circular aí, ó, aquele. Diga aquele. Diga, esse aquele é o outro que Paulo falou. Em Romanos 7,4. Mateus 3,11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará. Para aí. Então aqui já fala sobre dois tipos de batismo. Levante o dedo. Diga assim, ó, o batismo com água. Digo, batismo João Batista. Diga, mas João falou de outro batismo. E de outra pessoa. Diga, João disse. Ele batizará. Diga, João Batista batizou. Mas ele batizará. Então, o João está falando de um outro batismo. Com uma outra pessoa. Não com o João Batista. Mateus 3,11. Mas após mim vem aquele. Aquele é sujeito oculto, diz respeito a uma pessoa. Nós sabemos quem é. Se você ler Romanos 7,4, pertencemos a outro, aquele. Está aqui, ó. Está aberto aqui, ó. Olha Romanos 7,4. Não fecha o Mateus 3, não. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais e outro. Diga, outro quem? Diga, o mesmo que o João Batista falou. O João Batista falou aquele. Paulo falou daquele. Aquele quem, João Batista? Por que o João Batista falou aquele e o Paulo falou daquele? Só colocou um D a mais. Alô? Língua portuguesa. Por que João Batista disse aquele e o Paulo disse daquele? O João Batista falou aquele porque Jesus estava ali, o de Nazaré. Paulo falou daquele porque o de Nazaré já não estava mais. Então não é aquele, é daquele. Daquele quem, Paulo? Aquele que ressurgiu. Porque aquele já morreu. Você não pertence àquele, você pertence daquele. Então Mateus 3,11. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Agora presta atenção no verso 13. Olha como que é diferente o fundamento do Jesus de Nazaré para o Jesus Cristo ressuscitado. Mateus 3, 13.
Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão. Para ser o quê? Para aí. Então Jesus de Nazaré chegou lá para ser o quê? Mas você já leu o verso 6 ou você esqueceu do verso 6? Para ser batizado tinha que fazer o quê? Confessar os pecados. E que pecado que Jesus tinha? Então por que ele se batizou? Ele respondeu por quê? Olha lá. Mateus 3,14, ele respondeu. João tentava dissuadi-lo dizendo, eu que preciso ser batizado por ti. Ou seja, eu que tenho pecados. Eu que tenho que ser batizado por ti. Porque no verso 11 João falou o quê? Ele vos batizará. Então João falou, eu quero esse batismo aí. Já que ele batizará com o Espírito Santo, eu quero esse aí. Eu que preciso ser batizado por ti. E vens tu a mim? Quer dizer, você vem receber um batismo de pecador, sendo que você não é? O que Jesus diz? Olha lá, Mateus 3,15. Jesus respondeu, deixa por agora, por esse momento, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Diga, qual justiça? Mateus 3 ainda é livro da lei. Romanos 7 já é um livro da graça. Então, quando ele disse em Mateus 3,15, deixa por enquanto. Convém cumprir toda a justiça da lei que eles estavam vivendo. Porque Hebreus 10, verso 1, o que eu falei? Tudo na lei tinha que ser simbolizado. Por isso que Jesus disse, deixa por agora. Você não está simbolizando que ele vos batizará. Então, simboliza comigo também. Eu só não vou confessar pecado porque eu não tenho. Dá um sinal quem está entendendo. Então, diga comigo. Atos 10, 38 fala claramente do Jesus de Nazaré. Diga, Mateus 3 fala claramente de Jesus de Nazaré. Diga, Romanos 7,4 já não fala de Jesus de Nazaré. Fala daquele que ressurgiu dentre os mortos. Quem que morreu? O Jesus de... Mas o Romanos 7,4 não fala do Nazaré. Fala daquele que ressurgiu dentre os mortos. Então, na mente de Paulo, aquele de Nazaré parou ali quando ele morreu. Quando ele ressuscitou, Romanos 6,14. Já não estás mais debaixo da lei. Agora está debaixo da graça. Agora não é mais de Nazaré, agora é o Cristo. Olha que interessante. Deixa Romanos 7. Pode fechar o Mateus 3. Abre Romanos 7 de novo. Olha que interessante. Isso aqui é revelação, hein? Diga, revelação que foi dado a Paulo. Diga, graças a Deus chegou a nós. Não chegou ainda no meio evangélico, né? Porque eles ainda estão no fundamento do sistema, que é o Jesus de... Dá um sinal quem está entendendo. Diga, o Jesus de Nazaré, diga, equivocadamente, é o fundamento dos evangélicos. Diga, Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Dá um sinal quem está entendendo. Abre o Romanos 7 e abre 1 Coríntios 3. Pode fechar o Mateus, pode fechar o Atos, pode fechar, fecha o Mateus 3, fecha o Atos 10, abre aí Romanos 7 e 1 Coríntios 3, 10. Quem já achou 1 Coríntios 3, 10? Coloca o dedo no verso 10. Coríntios 3, 10. Depois de quase 30 anos em graça, eu tenho que conhecer pelo menos um versículo, né? Pelo menos um versículo. São 27 anos em graça. Coríntios 3, 10. Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. Está claro ou não está claro? Então diga, Paulo disse que ele pôs o fundamento. Para aí. Diga, mas qual fundamento que ele pôs? Diga, quem ele pôs como fundamento? Vai para o Romanos 7,4.
Ele não podia colocar o de Nazaré, né? Porque em Romanos 7,4 ele diz que nós pertencemos a outro. É só para você pensar, tá? É assim que o Espírito Santo nos ensina. Você lê, você pensa e ele te faz entender. Teologicamente, todos os evangélicos estão equivocados. Não estou falando de uma denominação de 2, de 10 e 20. Estou falando de todos. Todos que fazem batismo. Todos que estão seguindo Jesus de Nazaré estão equivocados. Teológica. Eu não estou dizendo que não são salvos. Ficou claro? Estou dizendo que estão equivocados no modo de crer em Deus, no modo de pensar que é. Estão equivocados. A teologia tradicional está equivocada há anos, há décadas, há séculos, há gerações. Porque essa teologia tradicional, ela vem de 1500, de 1400, de 1200. Essa teologia tradicional equivocada, ela vem desde quando Paulo morreu. Cumpriu o Atos 20, 29. Eu sei que depois que eu morrer, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então essa teologia tradicional está equivocada desde quando Paulo morreu. Desde quando Paulo morreu, a teologia está equivocada. Equivocada por quê? Batizando. Mas não tem que batizar? Abre Romanos capítulo meia dúzia, por favor. Deixa eu falar um pouco sobre o Jesus Cristo, o ressuscitado, de conformidade com Romanos 7,4, o qual nós pertencemos. Abre Romanos meia dúzia. Romanos 6. Coloque seu dedo no versículo 3. Romanos 6, verso 3. Olha o que Paulo disse, ó. Confere na sua Bíblia, Romanos 6, 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos... Para aí, porque eu não esqueci de Mateus 3,11 não. Diga bem forte, Mateus 3,11. Qual que é o texto? O que João Batista disse? Eu vos batizo com água, mas ele vos... Mas Romanos 6,3 diz que você já foi? Eu não estou dizendo que a teologia tradicional está equivocada. Eu não estou falando que a teologia tradicional está equivocada. Olhem para mim. Verbo. Mateus 3,11. Ele vos batizará. Futuro. Romanos 6,3. Fomos batizados. Passado. Não estou falando que a teologia tradicional está equivocada. Estou falando há anos. Mateus 3,11. Ele vos batizará. Romanos 6,3, já batizou. Já batizou. Efésios 2, por favor. Efésios, capítulo 2. Está aqui, ó. Já achei. Efésios 2, verso 4. Presta atenção. Presta atenção, porque quando você pensa... O Espírito Santo te dá entendimento. Diga, quando eu leio a palavra. Quando eu ouço a palavra. Quando eu penso. O Espírito Santo que me foi dado para que eu possa conhecer o que me é dado gratuitamente por Deus. Ele me dá entendimento. Quando eu leio, quando eu ouço, quando eu penso, o Espírito Santo que habita em mim, me dá entendimento. Efésios 2,4. Coloca o seu dedo no verso 4. Efésios 2,4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amará. Você não está vendo que o verbo está no passado, irmão? Claro. Por que amou? Porque ele já morreu, irmão. Por que amou? Porque ele já morreu, ele já ressuscitou. Já está consumado. Não tem como você nos ama. Não tem como você nos amará.
ama presente, amará futuro. Não tem como. Porque ele já. Como é que o verbo vai estar no futuro se ele já morreu? Por isso, Romanos 6,3, fomos batizados. Você ouve, pensa, o Espírito Santo dá entendimento. A leitura, Efésios 2,4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos. O que ele fez? Olha o verbo no passado, hein? Pelo amor de Deus, coloca o dedo no verso 5, para você ver o verbo vivificar. Só que está no passado, vivificou. Ou seja, nos deu vida, não é nos dá. Dá é presente, não é dará, futuro. É passado, nos deu vida. Vivificou. Está aprendendo a aula de língua portuguesa? Quem está aprendendo aqui? Isso aqui é língua portuguesa, aqui não é revelação da graça. Verbo, vivificou. Verbo. Se não entender a língua portuguesa, como vai entender a graça e o apostolado? É o Mateus 3,11. Ele vos batizará. Verbo no futuro. É o Romanos 6,3. Fomos batizados. Isso aqui é língua portuguesa. Se você entende, você recebeu a revelação. Isso aqui é língua portuguesa. Não tem. Efésios 2,5. Coloca o dedo no verso 5. Efésios 2,5. Estando nós ainda mortos. Estando nós. Nós, a humanidade, seres humanos. Como é que nós estávamos? Mortos. Para aí. Como é que nós estávamos? Mortos. E o que ele fez? Nos. Para aí. Cadê quem está entendendo? Como é que o ser humano estava? Mortos. E o que ele fez? E cadê o livre-arbítrio? Se você estava? Você estava morto. Ele te vivificou, ele te deu vida. Você não pediu, você não orou, você não buscou, você não fez jejum, você não fez campanha, você não aceitou Jesus, você não se batizou. Você estava? Isso se chama graça. Essa é a graça de Deus. Coloca o dedo no verso 5. Estando vós mortos em vossos delitos, nos vivificou. A semana passada? Nos vivificou juntamente com... Mas isso foi 2000 anos atrás, você não tinha nem nascido? Eu não falo aqui que você já nasceu salvo? Porque ele te vivificou com Cristo. Você nasceu em 1900 e alguma coisa. Essa é a graça de Deus. Você já nasceu salvo. Quem que não entende isso, hein? Quem que não entende, Adriano? Quem que não entende? Aí não aceita. É diferente. E não aceita por quê? Por soberba, por orgulho, por vaidade. Porque eu sou pastor pentecostal, meu pai, meu avô já era, e na nossa família, sou uma família de pastores, então já faz 45 anos que eu sou pastor. Por orgulho, por soberba e vaidade, não revogam a mentira, a tradição, para pregar e ensinar a verdade. Quem entendeu o que eu falei? Por soberba, por orgulho, por vaidade. Mas eu não posso falar isso para a igreja. Eu sempre falei que quem não se batizar não vai ser salvo. Mas você está lendo que já é. Ah, mas como é que eu vou falar para eles? Isso é vaidade. Isso é orgulho. Isso é soberba. Tem que falar a verdade. A verdade é o que está escrito. Está escrito que nós estávamos mortos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Isso foi mais de 2000 anos atrás. Nós não tínhamos nem nascido. Por isso que em 2 Timóteo Paulo disse, e a graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Você não tinha nem nascido, irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu não li ainda. Efésios 2,5. Confere na sua Bíblia. Acompanhe. Efésios 2,5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para aí. Para aí, língua portuguesa. Para aí.
nos vivificou, o verbo está no passado. Mas no mesmo verso 5 diz o quê? Pela graça presente, sois. Por que sois? Porque ele vivificou. Eu não falei que você já nasceu salvo? Uma aulinha de língua portuguesa para a igreja de Cristo, para ver se entende o que ele fez por nós lá na cruz. Efésios 2, versículo 6. Verso 6, ó. Coloca o dedo no verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele. Olhem para mim. Eu não sei você, tá? Eu vou falar de mim, ô Rosália. Eu não sei onde a senhora estava, eu vou falar de mim. Eu nasci dia 23 de outubro de 1967. Calma aí, deixa eu raciocinar, peraí, eu vou de novo. Ah, Rosália é sem graça. Deixa eu brincar com o Ronaldo, vai. Ô, Ronaldo, eu não sei onde você estava. A Ediz, eu não sei onde você estava. Não vai falar que você estava brincando de boneca, aí é pior que a Rosália, é antes dela. Presta atenção, eu não sei onde você estava, mas está escrito, ó, que quando você nasceu, verso 5, ele já tinha te dado vida. Verso 6, ele já tinha, 6, nos ressuscitou. Por quê? Verso 5, porque estávamos mortos. Esse é o batismo em Cristo que o João fazia, simbolizando em Mateus 3. Batizava, simbolizando que estava morrendo. E trazia da água, simbolizando que estava nascendo. Diga, mas isso já aconteceu. É o que Paulo está explicando. Quando Jesus morreu, nós morremos também. Quando ele ressuscitou, ressuscitamos também. Fala para o seu irmão, isso é Efésios 2, 5 e 6. Paulo entendeu, nós entendemos também. Você está vendo que o fundamento do Jesus de Nazaré já não encaixa mais aqui? Vamos ver o fundamento de Jesus de Nazaré? Abre aí, Marcos 16. Vamos ver o fundamento do Jesus de Nazaré. Diga, mas não foi esse fundamento que Paulo colocou. Diga, o fundamento que Paulo colocou é Jesus Cristo. Diga, Paulo disse, em Romanos 7,4. Faz assim, pertencemos a outro. Diga, o que ressuscitou. Diga, não ao que viveu em Nazaré. Você está entendendo? Olha o Marcos 16. De propósito eu vou ler o Marcos 16. Porque se você é ovelha, Jesus disse, minhas ovelhas ouvirão minha voz. Ou seja, se você é ovelha, você vai entender. Entender o quê? A verdade. E vai rechaçar a mentira da tradição religiosa que está aí no mundo por décadas e séculos, gerações. Há uma mentira! Há uma mentira. Que mentira? Que diz que se você se batizar, você vai ser salvo. Isso é uma mentira. Mas não é o que Jesus falou? O Jesus de Nazaré, que já morreu. Não acabei de ler Romanos 7,4, Paulo diz que pertencemos a outro. E esse outro nós pertencemos é o Cristo que ressurgiu, cujo mesmo Paulo pôs ele como fundamento da igreja. E esse fundamento diz que você já foi batizado. Esse fundamento diz que você já é salvo. Esse fundamento diz que o Espírito já habita em você. É o fundamento que Paulo colocou, que é Cristo. É o fundamento da igreja. Que é o que ele fez na cruz. Que é o que o sistema não ensina, não prega. Por isso que eles falam que tem que se batizar para ser, quando você já é. Então é uma mentira. Porque você não vai ser salvo. Efésios 2,8. Pela graça sois salvo. Você não vai ser. Você já é. A mentira é dizer que você vai ser. Isso é mentira. Você já é. Marcos 16, 16. Veja aí na sua Bíblia. Olha o fundamento do Jesus de Nazaré.
Marcos 16, 16. Olha lá. Quem crer for batizado será o quê? Marcos 16, 16. Quem crer for batizado será o quê? Então diga, para ser salvo, tinha que ser batizado. Não é o que está dizendo aqui? Presta atenção. Marcos 16, 16. Quem crer for batizado será? Então diga, está escrito que para ser salvo tem que ser batizado. Então abre Gálatas 3. Vamos resolver esse problema já, de uma vez por todas. Gálatas 3. Está escrito que para ser salvo tem que ser? Está escrito que para ser salvo tem que ser? Batizado. Então vamos resolver esse problema. Gálatas 3, 27. Pois todos vós que fostes batizados. Para ser salvo tem que ser batizado? Gálatas 3, 27. Todos vós que fostes batizados. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo. Gálatas 3, 27. Todos vós que fostes batizados. Vamos para Romanos meia dúzia de novo. Romanos 6. Então tem que ser batizado para ser salvo, né? Então tá bom. Romanos 6. Paulo sabia disso. Romanos 6, verso 3. Romanos 6. Então quer dizer que para ser salvo tem que ser batizado. Tá bom. Romanos 6, 3. Não sabeis que todos quantos fomos batizados? Olhem para mim. Daniel 12, 10. Daniel disse, os eleitos entenderão. Olhem para mim. Não tira o olho de mim. É o que Pedro e João falou. Olhe para nós. Olha para mim. Olha para mim. Eu estou citando a palavra. Marcos 16, 16. O fundamento do Jesus de Nazaré. Qual que era? Quem crer for batizado será salvo. Isso quer dizer o quê? Que para ser salvo tem que ser batizado, corretamente. Só que nós já... Romanos 6, 3. Por isso, pela graça, sois salvos. Porque vocês já foram batizados. Cadê os que entenderam? Cadê os que entenderam? Porque isso se chama revelação. Você lê a palavra. Você pensa. O Espírito Santo te dá entendimento. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Você ouve a palavra. Você pensa. O Espírito Santo dá entendimento. Abre Efésios 4. Na sua Bíblia. Estou te mostrando o fundamento da igreja que Paulo colocou, que é Cristo. Não é o Jesus de Nazaré, é Cristo ressuscitado. Está claro ou não está claro? Então, sob o fundamento do Cristo ressuscitado, ou melhor, de conformidade com o fundamento do Cristo ressuscitado, você não precisa se batizar em águas. Por quê? Porque você já foi batizado em Cristo. E ele diz que quem crer for batizado será o quê? Mas você já não foi batizado? Efésios 4, 5. Por isso que Paulo falou o quê? O que Paulo falou em Efésios 4, 5? O que Paulo falou em Efésios 4, 5? Um só Senhor, uma só fé. Não ouvi. Um só Senhor, uma só fé. Não ouvi. Efésios 4, 5. Um só Senhor, uma só fé. Fala para o seu irmão. Romanos 6, 3 diz que já fomos batizados. Fala para o seu irmão. Por isso que somos salvos pela graça. Está claro ou não está claro? Planeta Terra. Dá um sinal se está claro. Diga bem forte, era isso que Paulo pregava. Era isso que Paulo ensinava. Esse é o fundamento da igreja. Vamos de novo, 1 Coríntios 3, vamos de novo. 1 Coríntios 3, vai lá, verso 10. Vê se não é o que está escrito, que é o fundamento da igreja. Vê aí. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus... Você quer que eu leia aqui? Eu posso errar, né? Então tudo bem, eu vou ler aqui, vai. 1 Coríntios 3, versículo 10. Vou pôr até o óculos, né? Vai que eu erro. Então, Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro
fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus de Nazaré. Será que eu estou... Espera um pouquinho. Espera aí. Acho que eu li errado aqui, espera um pouquinho. Porque os evangélicos todos na face da terra estão baseados em Jesus de Nazaré. Por isso que se batizam, por isso que sobem no monte, come um pedacinho de pão, bebe um pouquinho de suco de uva. Por quê? Fundamento do Jesus da lei, que já morreu. Ou ninguém sabe que ele já morreu com 33 anos. Você quer que eu comece a pregar de novo do zero? E falar que um dia ele nasceu, e ele curou cego, paralítico, leproso, blá, 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 andou sobre o mar, e até que ele morreu na cruz. Quer que eu comece a ensinar sobre isso? Que ele morreu na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou? Oh, glória a Deus, ele ressuscitou. Sim, ressuscitou. O de Nazaré morreu com 33 anos. O que ressuscitou, Paulo disse, vocês pertencem ao que ressuscitou, não ao de Nazaré. O de Nazaré era o Jesus carne. Por isso que ele morreu, porque a carne morre. Mas o Cristo não morre. Ele vive para sempre. Por isso que Paulo chama de sã doutrina, uma doutrina perfeita, um ensinamento perfeito que não tem como falhar. O que diz 1 Coríntios 3, versículo 11? Eu vou pôr o óculos, porque vai que eu erro, né? 27 anos, vai que eu estou lendo errado, então, 27 anos em graça. Pronto. Coríntios 3,11. Pois ninguém pode pôr outro. Outro o quê? Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Quero ouvir, hein? Eu quero ver o que está escrito na sua Bíblia. Porque parece que eu li aqui Nazaré, mas... Nazaré eu li em Atos 10:38. Desculpa aí, irmão. É lá Jesus de Nazaré em Atos 10:38. Eu estou lendo Coríntios 3,11. Ei, pastor, você também, meu? Parece que não sei, meu. Coríntios 3,11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. É Jesus. Cadê o tema, já que Jesus de Nazaré é o fundamento das igrejas evangélicas, igrejas da lei, por isso que fazem batismo, por isso que vivem de obras mortas. Pastor, você é louco, obras mortas? Eu vou ler já para terminar. Eu vou ler, daqui 1 minuto eu vou ler. Jesus de Nazaré, o fundamento das igrejas evangélicas, do sistema religioso. Jesus Cristo, digo, fundamento da igreja. Hebreus 6. Vamos ver o que Paulo disse em Hebreus 6. Porque se tiver escrito, eu creio. Hebreus 6. Quem já achou, diga amém. Pega o seu dedinho e coloca aqui na Bíblia, no verso 1. Hebreus 6:1. Estou esperando você achar. Eu vou ler devagarzinho para você não pensar que eu errei a leitura. Eu vou ler palavrinha por palavrinha. Se não ensinar, eu trago aqui um livrinho do Beabá. Eu começo do zero, não tem A, E, I, O, U. Eu trago o livrinho do A, E, I, O, U. Beabá. Eu vou ensinar, até você entender. Hebreus 6, verso 1. Pelo que, continuando... Mas será que meu óculos... Espera um pouquinho, peraí. Ué, mas está escrito deixando, então fazendo ainda? Alguma coisa errada não está certo. Sara, pelo amor de Deus, meu. Eu estou com 56 anos. O sistema está com mais de 1000. Eu vou ler de novo, peraí, deixa eu pôr. Pelo que continuando... Não. O que diz a Bíblia de todos está aqui? Pelo que continuando? Está escrito o que aí? Deixando. Continuando. Deixando. Pelo que? Deixando o quê?
Eu só vou ler. Não, eu só vou ler. Eu só vou ler, eu só vou ler. Eu só vou ler. Eu só vou ler. Hebreus 6:1. Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Que Cristo? O Cristo segundo a carne, ou mais conhecido como Jesus de Nazaré. Paulo disse, deixando os ensinos dele. Paulo, eu estou deixando, o que eu faço agora? Vírgula. Prossigamos para a perfeição. De um modo subliminar, Paulo já deixou claro que os ensinos de Jesus de Nazaré não eram ensinos perfeitos. Porque ele mandou prosseguir para a perfeição, então quer dizer que aquele negócio que ele falou para batizar, para não sei o que, para não sei o que lá, aquilo não... porque tem gente que morre e não deu tempo de batizar. O avião cai, o navio afunda, dá um infarto, e aí não deu tempo de batizar. Então o ensino de Nazaré não era perfeito, era um ensino temporário, local. Mas quando ele morreu na cruz e disse está consumado, ele abrangeu a todos de uma vez só. E essa amostra grátis, o primeiro a estrear a amostra grátis da graça foi o ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ó, eu não posso falar isso ainda, tá? Porque ainda vou morrer daqui a pouco, tal. Eu não posso falar, mas ó, quando eu chegar lá, eu vou revelar a Paulo. Paulo vai vir aqui, vai escrever 14, vai revelar tudo. Olha, estão chegando, estão chegando. Então, ó, hoje mesmo estarás comigo. Ó, eles estão chegando, soldado! Aí a carne morreu, porque estava no sol pendurado. Tem problema, a carne morreu, ele estava com o olho aberto e um fechado. Aí, bom, quando morre tem que enterrar, né? Então ele estava com o olho aberto e um fechado, só quietinho. Aí tá, enterraram ele fingindo, sabe? Então pode enterrar à vontade. Daqui 3 dias vocês não vão achar nada, deixa eles. Olha, morreu mesmo. E ele, nossa, morreu. E ele, colocaram lá, fecharam a pedra. E ele, anjo, pode vir, pode vir. Ele já foi, pode vir, pode vir. Então, anjo, como é que está o negócio lá? Ih, Senhor, lá está uma festa no céu que o Senhor nem imagina. Está todo mundo sabendo que o Senhor já ressuscitou. Está uma festa que o Senhor não tem ideia. Uma maravilha. Lá no céu está uma festa maravilhosa. Anjo, peraí, que a Maria está chegando. Peraí. Sai. Aí a Maria Madalena chega lá de manhãzinha. Nossa, ele não está aqui. O anjo, Senhor, ela está... Maria foi para um lado, Jesus encontrou 2 andando ali, indo para Emaús, 2 andando. Você viu, ficou sabendo que Jesus de Nazaré morreu? Tal. Para você ver, não foi fácil não. Aí do nada, de 2 ficou 3. O que está acontecendo? Vocês estão falando aí, hein? Não, você não está sabendo? O Jesus de Nazaré morreu, estão dizendo que ele... Sério mesmo? Nossa, não brinca, sério? Não diga, menino. Ele ressuscitou. Você não está sabendo? Onde é que você mora que você não está sabendo? Está todo mundo sabendo que... até a Maria foi lá, não tem nada. Sério mesmo? Não diga, não brinca. Sério? Eu tenho que ir, que eu tenho que almoçar e tal. Então falou tchau. Então, Zé, você viu? Quem era aquele... Nossa, Zé, o que foi? Não nos ardia o coração quando ele falava com a gente, uma coisa gostosa. Eu acho que era ele que apareceu aqui, porque ele já ressuscitou, ele está vivo. Paulo diz que ele apareceu a mais de 500 irmãos. Jesus vive, ele vive, Jesus vive. Jesus vive, ele vive, Jesus vive. Assim também vós, irmãos, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Romanos 7:4. Vamos terminar com Hebreus 6. Cadê a Sara para me ajudar aqui? Vou terminar com Hebreus 6, verso 1.
Pelo que deixando os ensinos elementares, ou seja, os primeiros ensinos da doutrina de Cristo. Alô, qual que eram os primeiros ensinos, hein? Quem crer e for batizado será? Mas você já é salvo pela? Paulo disse, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. E o que eu julgo mais importante que deixar e prosseguir é não lançando de novo. Quem recebe a graça, além de deixar as tradições, as heresias, os rudimentos, as obras mortas, quem recebe a graça, além de deixar essas coisas e prosseguir para a perfeição do entendimento espiritual, o que eu julgo mais importante, não faz mais, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, porque Deus já te abençoou em Cristo. Não adianta você ter mais fé em Deus, porque agora você está em Cristo. Você não lembra que ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim? Ele já te levou a Deus. Por isso bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Então você hoje na graça, você não tem fé em Deus, porque você está em Cristo. Não é mais o Deus da lei, da velha aliança. Cristo te levou a Deus, ao Pai. Você não vai a Deus sozinho. Hebreus 6:1, pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino sobre Hebreus 6:2, o ensino sobre, o que tem o ensino sobre batismo? Verso 1, deixando, prosseguindo para a perfeição. O que tem o ensino de batismo? Não lançando de novo. Está aqui, só você ler, Hebreus está aberta. Hebreus 6:1, pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo. E o que os evangélicos estão fazendo ainda? Estão ou não estão? Porque todas as igrejas evangélicas fazem batismo. Quando Hebreus 6:2 diz o quê? O ensino sobre batismo. O que tem o ensino sobre batismo? Verso 1, é para deixar. Está claro ou não está claro? É para deixar. E ensino sobre batismo, imposição de mãos para Deus abençoar. Porque Deus já te abençoou em Cristo. Efésios 1:3. Está claro ou não está claro? A imposição de mãos que existe na graça é ministerial, como Paulo diz para Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti por imposição das minhas mãos. Então a imposição na graça é ministerial, ou para ministrar o Espírito Santo. Atos 19, e Deus pelas mãos de Paulo fez milagres, aí é diferente, mas para Deus te abençoar, Deus já te abençoou em Cristo. Efésios 1:3, com todas as bênçãos. Quem está entendendo? Hebreus 6:2, ensino sobre o batismo, imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos. Ora, quem não sabe que os mortos vão ressurgir? Coríntios 15, cremos que Jesus morreu e ressurgiu. 1 Tessalonicenses 4:13, cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Alguém duvida sobre a ressurreição dos mortos? Eu não creio não. Então você não crê em Jesus, porque Ele ressurgiu, Ele ressuscitou. Hebreus 6:2, e sobre o juízo eterno. Juízo eterno para quem nenhuma condenação há, porque está em Cristo. Pegou essa? Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em... E você está com medo do inferno, irmão? Juízo eterno para quem está em Cristo. Que nenhuma condenação há. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Você está com medo do juízo eterno? Não estou entendendo. Que juízo eterno você está com medo? Você não está com medo do juízo eterno não, né?
Ah, pastor. Quem tinha medo de ir para o inferno aqui? Dá um sinal. Quem tinha medo de ir para o inferno? Nossa, mas como você foi enganado. Perdeu seu tempo ter medo de ir para o inferno. Porque você já nasceu salvo. Com a vida eterna. Te ensinaram errado. Vamos ficar de pé? Cadê Jaque? Diga comigo. Jesus de Nazaré, lamentavelmente, equivocadamente, é o fundamento dos evangélicos. Diga, dos católicos. Diga, mas Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Por isso que Paulo diz que você já é salvo, você já está abençoado, você já está liberto, você já está justificado. Por quê? Porque esse é o fundamento que ele pôs na igreja. Não Jesus de Nazaré, mas Jesus. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Graças te dou, ó Pai, por nos abençoar em Cristo. Efésios 1:3, com todas as bênçãos espirituais. Graças te dou, ó Pai, por nos salvar pela sua graça em Cristo. Efésios 2:8. Graças te dou, porque Paulo me ensinou em tudo dar graça. Então, graças te dou, ó Pai, por nos justificar em Cristo. Romanos 5:1. Graças te dou, ó Pai, por nos fazer novas criaturas em Cristo. 2 Coríntios 5:17. Graças te dou, ó Pai, por nos reconciliar consigo mesmo em Cristo. 2 Coríntios 5:18. Obrigado, Espírito Santo, por através de Paulo nos ensinar que não conhecemos a Cristo segundo a carne. 2 Coríntios 5:16. Porque pertencemos a outro, ao que ressurgiu dentre os mortos. Romanos 7:4. Graças te dou, Senhor, porque temos como fundamento da igreja Jesus Cristo ressuscitado. 1 Coríntios 3:11. Ah, Senhor, por isso, com orgulho e fé, recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé. Romanos 1:5. Graças te dou, Senhor, porque deixamos os rudimentos, os primeiros ensinos, prosseguimos para a perfeição, e graças a Deus, não lançamos mais, muito menos lançamos de novo, fundamento de arrependimento de obras mortas, que já não tem mais sentido e nem valor espiritual. Por exemplo, o batismo. Hebreus 6:1 e 2. Sim, Senhor, em tudo te dou graças, porque todas as coisas colaboram para o nosso bem. Romanos 8:28. Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. 2 Coríntios 2:14. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para fazer abundar em nós toda a sua graça. 2 Coríntios 9:8. O Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Efésios 3:20. Sim, Senhor. Eu digo como Paulo e saldo como Paulo: a graça seja com todos vós, a graça seja com o seu Espírito. Efésios 6:24. A graça seja com todos vocês. Levante as suas mãos e receba essa oração profética. Que você tenha uma excelente semana, com cobertura angelical, com ministração de anjos em sua vida, em seu favor, no cumprimento de Salmo 91 e Hebreus 1:14. Que você reine em vida, para a glória de Deus em Cristo Jesus, por receber a abundância da graça. Digo por fé: o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Eu declaro que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Por isso, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor de todo o seu coração. A graça seja em sua vida, em seu espírito, em sua alma e em seu corpo e em sua família, na qual você está aqui representando eles. Para a glória de Deus, em nome de Jesus, graça e paz. Por vocês eu digo, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E pelo culto de hoje vocês dizem o quê? Vão com os anjos do Senhor Jesus, o ressuscitado.